Eu nunca pensei que um pedaço de bolo pudesse mudar minha vida para sempre. Lá estava eu, Sara, 67 anos, observando minha nora, Camila, pegar o prato de porcelana que minha falecida mãe me deu e espatifá-lo contra o chão da cozinha. Os pedaços se espalharam por toda parte, assim como o meu coração naquele momento. Eu não aguento mais a sua estupidez, sua velha. Ela gritou comigo com aquela voz que eu aprendi a temer. Como você ousa comer o último pedaço do bolo que eu comprei para o Miguel? Você é uma sem-vergonha. Eu apenas fiquei lá, tremendo, com as mãos cobertas de farinha porque estava fazendo o jantar. O mesmo jantar que eu vinha fazendo todos os dias, nos últimos 5 anos, desde que vim morar com eles depois que meu marido morreu. O mesmo jantar pelo qual eles nunca me agradeceram. Camila, por favor, eu não sabia que era para o Miguel. Eu pensei... Não me venha com desculpas. Ela interrompeu, chegando tão perto do meu rosto que eu podia sentir seu hálito azedo. Desde que você chegou nesta casa, você não fez nada além de causar problemas. Você come nossa comida, usa nossa eletricidade, nossa água e ainda por cima tem a coragem de roubar o bolo do meu marido. Roubar? Aquela palavra me apunhalou no peito como uma adaga. Eu, aquela que criou Miguel desde que ele nasceu, aquela que o carregou nos braços quando ele tinha febre, aquela que vendeu minhas joias para pagar sua faculdade, aquela que dobrou turnos na fábrica para que nada lhe faltasse. Agora eu era uma ladra dentro da minha própria família. Miguel apareceu na porta da cozinha, atraído pelos gritos. Meu filho. Meu único filho, a quem dediquei toda a minha vida. Pensei que ele me defenderia, que diria à esposa para parar com aquela loucura. Mas quando nossos olhos se encontraram, eu vi algo que quebrou minha alma. Vergonha. Vergonha de mim, da sua própria mãe. O que aconteceu aqui? Ele perguntou com uma voz cansada, como se eu fosse um fardo que ele tivesse que carregar. Sua mãe comeu o seu bolo de aniversário, disse Camila com aquele sorriso falso que ela usava quando queria manipulá-lo. O pedaço que eu guardei especialmente para você depois do seu longo dia de trabalho. Mãe, Miguel suspirou, passando a mão pelo rosto. Nós já te dissemos 1000 vezes para perguntar antes de pegar qualquer coisa da geladeira. Eu senti o mundo desabando sobre mim. Meu próprio filho defendendo essa mulher que me tratava pior do que uma empregada. Lembrei-me de todas as vezes que Camila gritou comigo por usar o banheiro de cima, por sentar no sofá da sala, por ligar a televisão sem permissão. E Miguel sempre em silêncio, sempre evitando conflitos, sempre escolhendo ela em vez de mim. Sabe de uma coisa, Miguel? Camila disse com um sorriso malicioso. Eu acho que está na hora da sua mãe encontrar outro lugar para morar. Esta casa ficou pequena demais para nós 3. As palavras caíram como bombas na cozinha silenciosa. Miguel não disse nada. Ele apenas olhou para o chão. E eu entendi. Eu entendi que por 5 anos eu estava vivendo onde não era bem-vinda, sendo tolerada por caridade, suportando humilhações porque eu não tinha para onde ir. Mas Camila, eu sussurrei, minha voz quebrando. Esta casa era do meu marido. Nós a compramos juntos há 30 anos. Era, ela enfatizou cruelmente, mas agora está no nome do Miguel, e o Miguel é casado comigo. Se você não gosta de como administramos nossa casa, a porta está bem ali. Minha mente voltou para todos os sacrifícios que fiz por esta família. Lembrei-me de quando Miguel se casou e eles não tinham dinheiro para a entrada da casa. Eu assinei os papéis para transferir a propriedade para ele, confiando que sempre teria um lugar em seu lar. Lembrei-me dos 100 micaales que tirei da minha previdência privada para pagar a festa de casamento deles. Os 40.000 reais que emprestei quando Camila quis abrir seu salão de beleza. Dinheiro que eles nunca me pagaram de volta. É, mãe. A voz de Miguel me tirou dos meus pensamentos. Talvez a Camila tenha razão. Você poderia procurar um apartamento pequeno, algo mais confortável para você. Confortável para mim?
como se o problema fosse o meu conforto, e não o fato de que sua esposa me odiava e ele era covarde demais para me defender. Eu não tenho dinheiro para um apartamento, filho, eu disse com a pouca dignidade que me restava. Bem, Camila deu de ombros com indiferença. Então você terá que arranjar um emprego. Aos 67 anos você ainda pode trabalhar perfeitamente. Trabalhar. Na minha idade, com minhas mãos artríticas e minhas costas que doíam todas as manhãs. Depois de já ter trabalhado 40 anos na mesma fábrica até me aposentar. Depois de ter criado Miguel sozinha, porque seu pai trabalhava dia e noite. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não apenas o prato da minha mãe, mas algo muito mais profundo. A imagem que eu tinha da minha família, a esperança de que as coisas melhorariam, a ilusão de que meu filho me amava o suficiente para me proteger de sua esposa abusiva. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada no meu quartinho, aquele que tinha sido o escritório de Miguel, lembrando cada momento que me levou àquele inferno. Olhei para as 4 paredes que me cercavam, decoradas com as poucas coisas que consegui salvar da minha vida antiga. Minha foto de casamento, o rosário da minha avó, o espelho antigo que meu marido me deu no nosso 10º aniversário. Como eu tinha acabado ali. Quando eu me tornei essa mulher assustada que tinha que pedir permissão para tudo no que costumava ser sua própria casa, lembrei-me do dia em que Miguel nasceu. Fiquei 18 horas em trabalho de parto, sozinha, porque o pai dele teve que fazer um turno extra. Quando finalmente o segurei nos braços, jurei que aquela criança nunca conheceria a pobreza que eu vivi. Eu trabalhei na fábrica de tecidos desde que ele tinha 6 meses de idade, deixando-o com minha vizinha, Cleo, para poder pagar por suas fraldas, seu leite, seus remédios. Quando Miguel tinha 8 anos e queria uma bicicleta no Natal, eu fiz turnos duplos por 3 meses. Lembro-me das minhas mãos sangrando por causa das máquinas, meus pés inchados por ficar 14 horas em pé. Mas valeu a pena ver o sorriso dele naquela manhã de dezembro. Quando ele fez 15 anos e todos os seus amigos tinham tênis de marca, eu vendi meus brincos de ouro, os únicos que minha mãe me deu antes de morrer. Miguel nunca soube de onde veio o dinheiro para aqueles tênis que ele tanto queria. E quando ele se formou no ensino médio e quis estudar engenharia, eu hipotequei a casa que herdei dos meus pais. 100 mil reais que minha família levou 2 gerações para economizar, e eu apostei tudo no futuro do meu filho. Ele conseguiu. Formou-se com honras, conseguiu um bom emprego. Eu estava tão orgulhosa. Mas então veio Camila. Ele a conheceu em uma festa da empresa onde trabalhava. Ela era a secretária do gerente, 10 anos mais nova que Miguel, com unhas compridas e uma risada estridente. Desde o primeiro dia em que ele a trouxe para casa, eu soube que ela não me queria por perto. O jeito que ela me olhava, como se eu fosse algo desagradável que precisava ser tolerado. No começo, eram coisas pequenas, comentários sobre minhas roupas. Nossa, Sara, você ainda usa esse vestido verde? É tão fora de moda. Críticas à minha comida. A sopa está muito salgada, você não acha? Sugestões sobre minha aparência. Você deveria cortar o cabelo curto, pareceria mais jovem. Miguel sempre ria nervosamente e me pedia para ignorar que Camila era apenas direta, mas tinha um bom coração. Um bom coração. Como meu filho era inocente ou como ele tinha ficado cego de amor. O casamento foi o primeiro grande golpe. Camila queria uma cerimônia no hotel mais caro da cidade, com 300 convidados e um vestido importado. O custo total, 100 mil reais. Miguel ganhava bem, mas não tanto. Então, mais uma vez, mamãe socorre. É só um empréstimo, mãe, ele me disse com aqueles olhos suplicantes que eu conhecia desde menino. Eu te pago de volta em 1 ano, eu juro. Eu liquidei meu plano de previdência privada. Todo o dinheiro que economizei por 20 anos para meus dias finais foi para flores, músicos e lagosta para um casamento que durou 6 horas. Eles nunca me pagaram um único centavo de volta. Então veio a casa. O apartamento onde moravam era pequeno demais, segundo Camila.
Eles precisavam de algo maior, mais elegante, em um bairro melhor. Eles encontraram a casa perfeita, 800 mil reais. Miguel tinha 100 mil reais guardados, mas precisava de mais 100 mil reais para a entrada do financiamento. Mãe, ele me disse uma tarde, enquanto Camila fingia não ouvir da cozinha. Lembra da casa onde você morava com o papai? Está em uma área que está se valorizando muito. Você poderia vendê-la e vir morar conosco. Assim, você ficaria perto da família e poderia nos ajudar com a entrada. A casa onde eu vivi por 30 anos, onde criei Miguel, onde cuidei do pai dele doente até seus últimos dias, onde todas as minhas memórias estavam. Eu a vendi por 250 mil reais e dei a eles 100 mil reais para a casa nova. Os outros 150 mil reais eu guardei para minhas despesas futuras, mal sabendo que se tornariam minha única segurança financeira. No início, morar com eles não foi tão ruim. Miguel trabalhava o dia todo e Camila saía muito com as amigas, então eu tinha a casa só para mim na maior parte do tempo. Eu cozinhava, limpava, mantinha tudo em ordem. Eu me sentia útil, mas as coisas mudaram quando Camila largou o emprego. Ela decidiu que queria ser dona de casa e começar um pequeno negócio. Um salão de beleza, para ser exata. O custo do equipamento, o aluguel do espaço e a decoração. Mais 40 mil reais. De onde eles tirariam esse dinheiro? Mãe, é um investimento seguro, Miguel me explicou enquanto Camila sorria. Em 2 anos devolveremos tudo com juros. Mais 40 mil reais das minhas economias. Eu só tinha 10 mil reais restantes de uma vida inteira de trabalho. O salão de beleza faliu em 6 meses. Camila disse que as pessoas daquele bairro não tinham classe e não sabiam apreciar seus serviços, que foi apenas má sorte, que as coisas melhorariam. Mas o dinheiro nunca voltou e eu fiquei vivendo da caridade do meu filho e sua esposa, da miserável aposentadoria do INSS que o governo me dava. 1.500 reais por mês que não davam para nada. E foi aí que o verdadeiro inferno começou. Camila começou a me tratar como se eu fosse uma empregada. Eu tinha que acordar às 5 da manhã para fazer o café. Eu lavava a louça, as roupas, limpava a casa de cima a baixo. Se eu protestasse, ela me lembrava que eu estava morando na casa dela de graça. Não é que não te amamos, Sara, ela me dizia com aquele sorriso falso. Mas você tem que entender que isso é uma família, e famílias se ajudam. Se ajudam? Enquanto eu fazia todo o trabalho doméstico sem receber nenhum obrigada, a humilhação aumentou. Eu não podia usar o banheiro principal, porque era apenas para Miguel e Camila. Meu horário de banho era às 5 da manhã, antes que eles acordassem. Eu não podia assistir televisão depois das 8 da noite, porque atrapalhava o sono deles. Eu não podia receber visitas, porque a casa não era um hotel. Quando minha antiga vizinha Cleo veio me ver, Camila a tratou com tanta frieza que a pobre mulher parou de vir. Eu estava completamente isolada, dependendo da boa vontade de 2 pessoas que claramente não me queriam mais ali. Miguel via tudo isso, mas sempre tinha uma desculpa, que Camila estava estressada, que era difícil para 3 adultos morarem na mesma casa, que eu deveria ser mais compreensiva. Eu, que havia sacrificado tudo por ele. E agora, depois de 5 anos desse inferno, depois de dar cada centavo das minhas economias, depois de me tornar a empregada não remunerada da minha própria família, eles estavam me expulsando de casa por causa de um pedaço de bolo. Na manhã seguinte, Camila apareceu no meu quarto com um sorriso que não chegava aos olhos e uma pasta cheia de papéis nas mãos. Eram apenas 7 da manhã, mas ela já estava perfeitamente vestida, como se estivesse planejando aquele momento por horas. "Bom dia, Sara", ela disse com aquela voz adocicada que usava quando queria algo. "Espero que tenha dormido bem, porque temos coisas importantes a discutir." Sentei-me na cama, ainda de camisola, sentindo-me vulnerável e pequena diante daquela mulher que havia decidido meu destino na noite anterior.
Miguel estava parado na porta, evitando meu olhar, com uma caneca de café nas mãos, como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Olha, Sara, Camila continuou, sentando-se na única cadeira do meu quarto. Miguel e eu conversamos a noite toda e chegamos a uma decisão que achamos que será melhor para todos. Melhor para todos. Que frase bonita para dizer que estavam me jogando para fora de casa. Nós decidimos lhe dar 1 mês para encontrar outro lugar para morar. Ela anunciou, como se estivesse me fazendo um favor enorme. 1 mês inteiro. É tempo mais do que suficiente para conseguir um apartamento pequeno e confortável. Um apartamento? Com que dinheiro? Eu queria perguntar, mas fiquei quieta. Eu já sabia que meus problemas financeiros não eram preocupação dela. E para facilitar as coisas para você, ela continuou, abrindo a pasta, preparamos estes documentos. São apenas formalidades legais para proteger a família. Ela me estendeu os papéis. Eram várias páginas cheias de letras miúdas, com selos oficiais e espaços marcados para assinaturas. Tentei ler, mas sem meus óculos não conseguia distinguir as palavras claramente. O que eles dizem? Eu perguntei, e imediatamente me senti estúpida por soar tão desamparada. São documentos de liberação, Miguel finalmente explicou, aproximando-se da cama. Basicamente, você renuncia a qualquer reivindicação futura sobre esta propriedade e reconhece que está saindo por vontade própria. Renunciar. Vontade própria. Como se eu tivesse escolhido essa humilhação. Mas Miguel... Minha voz soou mais fraca do que eu queria. Seu pai e eu compramos esta casa. Eu dei o dinheiro da entrada. Mãe, ele interrompeu impacientemente. Isso foi há 30 anos. As coisas mudaram. Você mesma transferiu a propriedade para o meu nome quando nos casamos. Você não tem mais direitos legais sobre esta casa. Direitos legais. Meu próprio filho estava falando comigo como se eu fosse uma estranha tentando dar um golpe nele. Além disso, Camila interveio cruelmente. Você morou aqui por 5 anos sem pagar aluguel, sem pagar contas, comendo nossa comida. Se fizermos as contas, você nos deve cerca de 50 mil reais em despesas. 50 mil reais. Quase o mesmo valor que eu tinha dado a eles pelas economias da minha casa. Mas, claro, eles não se lembravam mais disso. Além disso, ela continuou, implacável, há a questão de todos os danos que você causou. O prato que você quebrou ontem era uma antiguidade que custava 1.000 reais. As manchas no carpete do seu quarto, o desgaste geral da sua presença. Cada palavra era um tapa na minha cara. Eles estavam me cobrando pelo privilégio de ser maltratada no que um dia foi meu lar. Se você assinar esses papéis, disse Miguel, evitando o contato visual, nós renunciaremos a essas dívidas e deixaremos você sair em paz. Em paz. Como se eu tivesse a opção de guerra. Peguei os papéis com as mãos trêmulas. Sem meus óculos, as letras estavam borradas, mas consegui distinguir algumas frases. Renúncia total de direitos. Partida voluntária. Sem reivindicações futuras. Era como assinar minha própria sentença de morte civil. E se eu não assinar? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta. Camila e Miguel trocaram um olhar. Foi ele quem respondeu. Então teríamos que fazer isso da maneira legal. Uma ação de despejo, penhora dos seus bens pelas dívidas. Todo aquele processo longo e caro. E no final, você acabaria no mesmo lugar. Na rua, mas com um histórico legal que dificultaria conseguir qualquer outro lugar para morar. Um histórico legal. Meu filho estava me ameaçando destruir minha reputação se eu não me submetesse aos termos dele. Olhei para Miguel, procurando qualquer vestígio do menino que eu criei. O jovem que chorava nos meus braços quando tinha pesadelos. O homem que me disse, "Obrigado por tudo, mãe", no dia da sua formatura. Mas eu só vi um estranho com o rosto do meu filho. Um estranho que havia escolhido uma mulher manipuladora em vez da mãe que lhe deu tudo. Você vai mesmo fazer isso, Miguel? Eu perguntei a ele diretamente, ignorando a presença de Camila. Você vai mesmo jogar sua mãe na rua depois de tudo que eu fiz por você?
Por um momento, vi um lampejo de dúvida em seus olhos. Suas mãos tremeram levemente ao redor da caneca de café. Pensei que talvez, apenas talvez, ele se lembraria de quem eu realmente era. Mas então, Camila colocou a mão no ombro de Miguel e aquele momento de hesitação desapareceu. Mãe, não seja dramática, ele me disse com uma voz fria. Não estamos te jogando na rua, estamos te dando um mês para se organizar. É mais do que a maioria das famílias faz. A maioria das famílias, como se fôssemos estatísticas em vez de sua própria carne e sangue. Além disso, Camila acrescentou com maldade, na sua idade você deveria estar grata por termos te aturado por tanto tempo. Muitas mulheres de 67 anos moram sozinhas, trabalham, se sustentam. Elas não dependem dos filhos como menininhas. Menininhas. Esta mulher que nunca havia trabalhado um dia inteiro na vida, que havia falido seu negócio em 6 meses, que vivia do dinheiro que o marido ganhava com o emprego que eu paguei, estava me chamando de dependente. Algo estalou dentro de mim naquele momento. Não foi raiva, não foi tristeza, foi algo muito mais profundo e libertador. Foi a morte final das minhas ilusões, a aceitação final de que meu filho não existia mais, que ele havia sido substituído por este homem egoísta que tinha seu rosto. Tudo bem, eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim. Eu assino os papéis. Miguel pareceu aliviado. Camila sorriu em triunfo. Nenhum deles percebeu que algo fundamental havia mudado em mim. Peguei a caneta que Camila me ofereceu e assinei cada página sem ler mais nada. Sara Oliveira. Meu nome completo em documentos que selavam meu exílio da família que eu havia criado. Muito bem, disse Camila, recolhendo os papéis como se fossem um tesouro. Vamos te dar uma cópia para seus registros e lembre-se, 1 mês. Até o dia 15 do próximo mês. Eles saíram do meu quarto como se nada tivesse acontecido, deixando-me sozinha com o eco das minhas próprias decisões. Mas pela primeira vez em 5 anos, eu não me senti derrotada. Eu me senti livre. Livre da obrigação de amar pessoas que não me amavam de volta. Livre da necessidade de justificar minha existência, livre da esperança que me manteve prisioneira da minha própria bondade. Levantei-me da cama, vesti meu vestido mais bonito, aquele verde que Camila tanto odiava, e saí de casa. Eu tinha uma ligação importante para fazer. Caminhei pelas ruas do meu antigo bairro como se fosse uma turista na minha própria vida. Fazia meses que eu não saía de casa sozinha. Eu sempre tinha que pedir permissão, dar explicações, justificar cada movimento. Mas agora, com os papéis assinados na minha bolsa, eu me sentia estranhamente liberada daquelas correntes invisíveis. Meu destino era o escritório do Dr. Daniel Costa, o advogado que cuidava dos assuntos legais da minha família há anos. Ele havia redigido o testamento do meu marido, cuidado da venda da minha casa. Ele sabia cada detalhe da minha situação financeira. Se alguém podia me ajudar a entender quais opções me restavam, era ele. Sua secretária, Sueli, me reconheceu imediatamente. Ela era uma senhora da minha idade que sempre me tratou com respeito e gentileza. Dona Sara, que maravilha vê-la! Como está a família? A família? Que ironia dolorosa. Bem, Sueli, obrigada. O Dr. Daniel está disponível? Preciso consultá-lo sobre algo urgente. Claro, por favor, entre. Ele sempre tem tempo para a senhora. Dr. Daniel era um homem na casa dos 50, com cabelos grisalhos e olhos gentis. Ele era amigo do meu marido desde jovem e sempre me tratou como família. Quando entrei em seu escritório, seu sorriso desapareceu ao ver minha expressão. Sara, o que aconteceu? Você parece diferente. Sentei-me na cadeira em frente à sua mesa e tirei os papéis que havia assinado naquela manhã. Entreguei-os a ele sem dizer uma palavra. Daniel os revisou com atenção profissional, franzindo a testa enquanto lia. Quando terminou, ele me olhou com uma mistura de choque e preocupação. Sara, você assinou isso? Esta manhã, Miguel e Camila me disseram que era necessário para facilitar as coisas. Facilitar o quê?
Sua voz tinha um tom alarmado que eu não ouvia antes. Contei-lhe tudo. A humilhação pelo bolo, os 5 anos de maus tratos, a expulsão de casa, as ameaças legais. Falei por meia hora sem parar, como se fosse uma confissão que eu guardava há anos. Quando terminei, Daniel ficou em silêncio por um longo tempo, batucando os dedos na mesa. Sara, ele disse finalmente, esses documentos são um desastre legal. Miguel está fazendo você renunciar a direitos que você nem sabia que tinha. Como assim? Primeiro, a casa. É verdade que você a transferiu para o nome de Miguel quando ele se casou, mas pela lei de propriedade familiar, você manteve o direito de usufruto vitalício. Isso significa que você tinha o direito legal de morar lá até sua morte. Direito de usufruto vitalício. Palavras que soavam importantes, mas que chegavam tarde demais. Segundo, ele continuou, as despesas que eles estão te cobrando. Morar com a família não cria uma dívida automática, especialmente quando você contribuiu substancialmente para a aquisição da propriedade. Mas eu já assinei, eu sussurrei, sentindo-me mais tola do que nunca. Documentos assinados sob coação emocional podem ser anulados, ele explicou. Mas é um processo complicado e caro. Caro. A palavra que sempre acabava com minhas esperanças. Daniel, eu não tenho dinheiro para processos legais. Só me restam 10 mil arrares de todas as minhas economias. Eu sei, Sara. Conheço sua situação financeira melhor do que ninguém. Ele ficou em silêncio novamente, olhando pela janela, como se estivesse tomando uma decisão importante. Então, abriu uma gaveta da mesa e tirou uma pasta grossa com meu nome. Sara, há algo que preciso lhe contar. Algo que chegou há 3 dias. Eu ia ligar para você sobre isso, mas com tudo isso... Ele abriu a pasta e tirou vários documentos oficiais, com selos e assinaturas. Seu irmão, Leandro, faleceu. As palavras me atingiram como água fria. Leandro, meu irmão mais velho, 5 anos mais velho que eu. Tínhamos perdido o contato há mais de uma década, após uma briga familiar estúpida. Ele tinha ido morar em Portugal. Fez sua vida lá, casou-se com uma portuguesa. Eu sabia que ele estava bem nos negócios, mas não nos falávamos desde a morte do nosso pai. Quando? Eu perguntei, minha voz falhando. Há 1 mês. Ele teve um ataque cardíaco em sua casa em Lisboa. Ele não tinha filhos. Sua esposa faleceu há 2 anos de câncer. 1 mês. Meu irmão estava morto há 1 mês, e eu não sabia. Enquanto eu suportava humilhações por um pedaço de bolo, Leandro havia deixado este mundo sem que pudéssemos nos reconciliar. O advogado dele em Lisboa entrou em contato comigo porque Leandro alistou como sua representante legal no Brasil para assuntos relacionados ao testamento dele. Testamento. Daniel sorriu pela primeira vez desde que cheguei. Sara, seu irmão deixou tudo para você. Absolutamente tudo. Como assim? Tudo. A construtora dele, suas propriedades em Lisboa e no Porto, seus investimentos, suas contas bancárias, tudo soma aproximadamente 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. O número soou tão absurdo que pensei ter ouvido errado. Você disse 40 milhões? 40 milhões de reais. 40 mil reais. Sara, seu irmão era um homem de muito sucesso. Ele construiu shoppings em Portugal. Seus negócios valiam uma fortuna. Eu estava paralisada. 40 milhões. Eu, que estava preocupada em como ia pagar $1.500 por mês por um apartamento, acabara de me tornar milionária. Há uma carta pessoal para você, disse Daniel, tirando um envelope lacrado. Leandro a escreveu há 6 meses, quando foi diagnosticado com problemas cardíacos. Abri a carta com as mãos trêmulas, a caligrafia do meu irmão, que eu não via há anos. Querida Sara, se você está lendo isso, significa que não estou mais neste mundo e você finalmente saberá a verdade sobre minha vida em Portugal. Eu sempre te admirei pela sua força, irmã. Quando o papai ficou doente e eu saí como um covarde para buscar uma vida melhor, você ficou para cuidar dele.
Quando a mamãe precisou de cirurgia, eu mandei dinheiro, mas você deu seu tempo, seu amor, sua vida. Eu construí uma fortuna aqui, mas nunca tive coragem de ligar para você depois da nossa briga estúpida. Meu orgulho foi mais forte que meu amor de irmão. Agora que sei que meu tempo está acabando, quero consertar esse erro. Tudo o que tenho é seu, não porque você precise de caridade, mas porque lhe pertence por direito. Você é quem sempre deu tudo pela família sem pedir nada em troca. Use este dinheiro para ser livre, irmã, para viver como você merece viver, com amor e arrependimento, seu irmão, Leandro. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia as palavras do meu irmão morto. Palavras de amor que vieram no exato momento em que eu mais precisava delas. A papelada legal levará cerca de 6 semanas, Daniel explicou. Tenho que coordenar com o advogado em Lisboa, transferir os títulos de propriedade, abrir contas bancárias aqui, mas está tudo em ordem. Seu irmão garantiu que fosse um processo limpo. Daniel, eu disse, enxugando minhas lágrimas. Miguel e Camila sabem de alguma coisa sobre isso? Não, e eles não precisam saber, até que você decida o que fazer com essa informação. Um sorriso lentamente se formou no meu rosto. Pela primeira vez em anos, um sorriso real, que vinha do coração. Sabe de uma coisa, Daniel? Acho que vou manter isso em segredo por um tempo. Tenho algumas coisas para fazer primeiro. Que tipo de coisas? Coisas de família, eu respondi, pensando nos papéis que assinei naquela manhã. Existem algumas dívidas pendentes que preciso acertar. Saí do escritório do advogado sentindo como se estivesse flutuando no ar. 40 milhões de reais, liberdade absoluta, o poder de escolher minha própria vida pela primeira vez desde que fiquei viúva. Mas mais do que o dinheiro, o que me encheu de energia foi o senso de justiça poética. Depois de 5 anos sendo tratada como um fardo, como uma pedinte na minha própria família, eu agora tinha o poder de mudar todas as regras do jogo. Voltei para a casa que não era mais minha com um sorriso que não conseguia apagar. Miguel e Camila não tinham ideia do que estava por vir. A verdadeira guerra estava apenas começando. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Por fora, eu ainda era a mesma Sara submissa que lavava pratos e varria o chão sem reclamar. Mas por dentro, algo havia mudado completamente. Era como se eu tivesse acordado de um sonho de 5 anos e pudesse finalmente ver a realidade com clareza absoluta. Miguel e Camila notaram minha atitude diferente, mas interpretaram como resignação. Eles achavam que eu tinha aceitado meu destino e estava finalmente me comportando como a boa perdedora que esperavam que eu fosse. Que bom que você finalmente caiu em si, Sara. Camila me disse no segundo dia, depois que assinei os papéis. Você parece mais relaxada. Provavelmente se sente aliviada por não ter mais a pressão de manter uma casa tão grande. Manter uma casa. Como se não fosse eu quem a mantinha funcionando por 5 anos, enquanto ela pintava as unhas e assistia novelas. Sim, respondi com um sorriso que ela interpretou como submissão. Eu me sinto muito liberada. Miguel também parecia mais relaxado perto de mim. Ele até se atreveu a ser gentil, como se o fato de eu ter assinado minha própria sentença de exílio tivesse restaurado seu afeto filial. Mãe, eu estive pensando, ele me disse uma noite no jantar. Talvez eu possa te ajudar a encontrar um apartamento pequeno e agradável, algo aqui perto, para que possamos nos visitar com frequência. Nos visitar com frequência. Que engraçado soou isso vindo do homem que não me visitou nenhuma vez em 5 anos, apesar de morar na mesma casa. Isso seria muito gentil, filho, respondi com o mesmo sorriso misterioso. Enquanto isso, eu usava cada momento livre para planejar minha nova vida. Liguei para o Dr. Daniel várias vezes para acelerar o processo da herança. Pedi a ele para ser discreto, para lidar com tudo do escritório dele sem me envolver visivelmente. Você tem certeza de que quer manter isso em segredo? Ele perguntou durante uma de nossas ligações.
40 milhões de reais não é algo que se possa esconder para sempre. Eu só preciso de mais algumas semanas, expliquei. Eu tenho um plano. O plano começou a tomar forma quando me lembrei de uma conversa que ouvi entre Miguel e Camila na semana anterior. Eles estavam falando sobre seus problemas financeiros, pensando que eu não podia ouvi-los da cozinha. A prestação do carro vence no próximo mês, Miguel disse à esposa. São 40 mil arares que não temos. E o cartão de crédito está estourado, Camila respondeu preocupada. 30 mil arares. Mal conseguimos pagar os juros, sem falar no financiamento da casa que ainda faltam 15 anos. Ainda devemos 600 mil reais. 600 mil reais de financiamento. Sobre a casa que eu originalmente paguei, que eu dei a entrada, que eu investi minhas economias de vida. Naquela noite, enquanto eles dormiam, desci para a sala de estar e discretamente verifiquei os papéis que eles sempre deixavam na mesa de jantar. Contas, extratos bancários, cartas do banco. A situação era pior do que eu tinha ouvido. Miguel ganhava 10 mil reais por mês, mas suas despesas eram de quase 12 mil reais. Eles cobriam a diferença com cartões de crédito e empréstimos que estavam se tornando cada vez mais impagáveis. Em 6 meses, 1 ano no máximo, eles estariam falidos. E foi aí que tive a ideia mais brilhante da minha vida. No dia seguinte, enquanto Camila estava no salão fazendo as unhas, sentei-me com Miguel na cozinha. Filho, eu disse com uma voz preocupada, eu estive pensando sobre minha situação financeira. O que foi, mãe? Bem, você sabe, eu só tenho 10 mil reais guardados. Não é o suficiente para alugar um lugar e me sustentar até encontrar um emprego. Miguel pareceu desconfortável, como sempre ficava quando falávamos de dinheiro. Mãe, eu já te disse que vamos te ajudar a encontrar algo acessível. Não, eu o interrompi. Eu não quero ser mais um fardo para vocês. Vocês já fizeram o suficiente me aturando por tanto tempo. Eu o vi relaxar quando ouviu que eu não ia pedir dinheiro. Mas eu tive uma ideia, continuei. E quero saber o que você acha. Que ideia? Você se lembra da minha amiga Cleo? Aquela que morava ao lado da nossa antiga casa? Sim, claro. Bem, acontece que o irmão dela morreu no mês passado e deixou para ela uma casinha no centro da cidade. Cleo já tem a casa dela e quer vender essa propriedade rapidamente. Miguel ouvia atentamente, mas ainda não via aonde minha história estava indo. A casa vale cerca de 150 mil reais, mas Cleo me disse que a venderia para mim por 100 mil reais, porque somos amigas a vida toda. Mãe, mas você não tem 100 mil reais. Eu sei, mas pensei em algo. E se você me emprestasse os 90 mil reais que faltam? Eu coloco meus 10 mil reais guardados. Você me empresta 90 mil reais e eu compro a casinha. Depois, eu te pago de volta aos poucos com minha aposentadoria. Miguel parecia pensativo. Eu podia ver as engrenagens girando em sua cabeça. E de onde eu vou tirar 90 mil reais, mãe? Bem, eu disse, como se a ideia tivesse acabado de me ocorrer. Você poderia conseguir um empréstimo usando a casa como garantia. É um investimento seguro, porque a propriedade que vou comprar vale mais do que o que pagarei por ela. Um empréstimo com garantia da casa. Exatamente o que eu precisava para a parte mais deliciosa do meu plano. Eu não sei, mãe. Teria que falar com a Camila sobre isso. Claro, pense bem. Só estou te dizendo que seria a solução perfeita para todos. Eu teria minha própria casa e vocês teriam sua privacidade completa. Naquela noite, ouvi Miguel e Camila discutindo o assunto no quarto. As paredes daquela casa eram mais finas do que eles pensavam. É uma boa ideia, Camila estava dizendo. Nós nos livramos dela para sempre e ainda ganhamos um dinheiro. Como assim ganhar dinheiro? Pense bem, Miguel. Nós emprestamos 90 mil reais para ela comprar a casa. Ela vai nos pagar de volta com a aposentadoria dela, que é de 1.500 reais por mês. Em 5 anos, ela terá nos pago 90 mil reais. Nós não ganhamos, mas também não perdemos. Mas e se ela não puder pagar? Então ficamos com a casa que ela comprou, que vale 150 mil reais. É um lucro garantido.
Não importa como você olhe. Lucro garantido. Que adoráveis eles eram em sua ganância. Além disso, Camila continuou, com o dinheiro que vamos economizar em comida e contas quando ela for embora, o empréstimo praticamente se paga sozinho. No dia seguinte, Miguel me deu a boa notícia. Mãe, falei com a Camila e nós concordamos. Vamos te emprestar os 90 mil reais para sua casa. Ah, Miguel, você é o melhor filho do mundo. Fingi lágrimas de gratidão, enquanto por dentro ria de como tinha sido fácil manipulá-los. Eles, que pensavam estar me usando, tinham acabado de cair direto na minha armadilha. Vou ao banco esta tarde para solicitar o empréstimo, ele me disse. Com a casa como garantia, não deve haver problema. E eu vou ligar para a Cleo para fechar o negócio. Eu menti descaradamente. Claro, Cleo não existia, nem seu irmão morto, nem a casa à venda. Mas Miguel e Camila não saberiam disso até que fosse tarde demais. Naquela tarde, enquanto Miguel estava no banco hipotecando sua casa para me dar um empréstimo que ele achava ser para o meu benefício, eu estava no escritório do Dr. Daniel, finalizando os detalhes da minha herança. Os papéis chegaram de Lisboa esta manhã, ele me informou. Você já pode acessar as contas bancárias. Os 40 milhões estão oficialmente à sua disposição. 40 milhões que Miguel e Camila não sabiam que existiam. 90 mil reais que eles iam me emprestar, achando que estavam me fazendo um favor. E um plano de vingança que tornaria os próximos meses os mais interessantes da minha vida. Daniel, eu disse com um sorriso que ele não via há anos. Preciso que você prepare mais alguns documentos para mim. E também preciso que me recomende o melhor detetive particular da cidade. Detetive particular, Sara? O que você está planejando? Justiça, eu respondi simplesmente. Pura e doce justiça. Miguel voltou do banco naquela tarde com o rosto radiante de satisfação. Ele havia conseguido um empréstimo de 90 mil reais com garantia da casa sem nenhum problema, assim como eu esperava. O banco conhecia seu histórico de crédito, sabia que ele tinha um emprego estável e a casa era garantia suficiente para um empréstimo daquele valor. Deu tudo certo, mãe, ele anunciou enquanto Camila sorria ao seu lado, como se tivessem acabado de realizar o ato de caridade do século. O dinheiro estará disponível amanhã de manhã. Que maravilha, filho! Eu exclamei com entusiasmo genuíno, embora por razões completamente diferentes das que eles imaginavam. Eu não sei como agradecer por esse favor enorme. É o mínimo que podemos fazer, disse Camila com aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Afinal, somos família. Família. Que palavra flexível na boca daquela mulher. Naquela noite, depois que eles foram dormir, liguei para o Dr. Daniel do meu celular antigo, sussurrando do meu quarto. A isca funcionou perfeitamente, eu relatei. Amanhã eles vão depositar 90 mil reais na minha conta. Sara, espero que você saiba o que está fazendo. O que você está planejando é criativo, mas também perigoso. Daniel, eles me roubaram mais de 240 mil reais ao longo dos anos. Os 100 mil reais da entrada da casa, os 40 mil reais do salão de beleza, os 100 mil reais do casamento, mais 5 anos de trabalho doméstico não remunerado. Se calcularmos tudo com juros, eles me devem perto de 500 mil reais. Moralmente você está certa. Isso não significa legalmente. É por isso que preciso que tudo esteja perfeitamente documentado. Cada passo, cada transação, cada movimento. Não pode haver erros legais. Tudo bem, eu confio em você, mas tenha muito cuidado. No dia seguinte, Miguel me acompanhou ao banco para fazer o depósito. Ele queria ter certeza de que o dinheiro iria diretamente para a compra da minha suposta nova casa. Claro, eu tinha preparado todo o teatro necessário. Cleo me disse para encontrá-la diretamente no cartório. Expliquei enquanto caminhávamos para o banco. Ela vai trazer todos os papéis da propriedade e eu levarei o dinheiro. Assim, podemos fechar o negócio de uma vez. Tem certeza de que não quer que eu vá com você? É muito dinheiro para andar por aí sozinha.
Não, filho, não se preocupe. A Cleo estará comigo e o cartório fica a apenas 3 quarteirões do banco. Além disso, você tem que trabalhar. No banco, Miguel depositou os 90 mil reais na minha conta. Eu adicionei meus 10 mil reais guardados, como havíamos combinado. 100 mil reais que, segundo eles, seriam usados para comprar minha nova casa. Pronto, mãe, Miguel disse, me entregando o comprovante de depósito. Aí estão seus 100 mil reais. Espero que você seja muito feliz na sua nova casa. Tenho certeza de que serei imensamente feliz. Respondi com um sorriso que ele interpretou como gratidão maternal. Nos despedimos na porta do banco. Miguel foi para o trabalho, convencido de que havia resolvido seu problema mãe para sempre. Eu me dirigi ao escritório do Dr. Daniel para colocar em movimento a segunda fase do meu plano. Você tem os documentos prontos? Eu perguntei assim que entrei em seu escritório. Está tudo aqui, ele disse, apontando para uma pilha de papéis em sua mesa. Mas, Sara, uma vez que fizermos isso, não há como voltar atrás. Daniel, não há como voltar atrás para mim desde o momento em que me expulsaram da minha própria casa. Agora é minha vez de mover as peças no tabuleiro. Os documentos eram uma obra de arte legal. Daniel havia usado toda a sua experiência para criar uma teia perfeitamente legal que Miguel e Camila não veriam chegando até que fosse tarde demais. Primeiro, ele havia criado uma empresa de fachada chamada Cleo Propriedades Lida, com um endereço comercial no escritório de um colega em outra cidade. Segundo, ele havia preparado escrituras falsas para uma propriedade inexistente, que no papel parecia completamente legítima. Terceiro, ele havia estabelecido uma conta bancária corporativa onde os 100 mil reais da compra seriam depositados. A beleza do plano, Daniel explicou, é que tecnicamente você não está roubando nada. Miguel voluntariamente lhe emprestou dinheiro para um investimento imobiliário. O fato de que esse investimento não é o que ele pensa, bem, isso é outra história. Naquela tarde, liguei para Miguel do suposto cartório. Miguel, está feito. Comprei a casa. Que ótima notícia, mãe. Como ela é? Você gostou? É perfeita. Pequena, mas aconchegante. Tem 2 quartos, uma cozinha completa, um quintal bonito. A Cleo tinha razão. É um achado por 100 mil reais. Fico tão feliz, mãe. Quando você se muda? Bem, a casa precisa de alguns pequenos reparos. Cleo me recomendou um empreiteiro que pode fazer tudo em uma semana. Enquanto isso, se não for incômodo, ficarei esses últimos dias com vocês. Claro, não é incômodo. Esta é sua casa até você se mudar oficialmente. Sua casa. Que deliciosa ironia. Durante aquela semana, enquanto Miguel e Camila comemoravam discretamente minha partida iminente, eu trabalhei na terceira fase do meu plano. Havia contratado o detetive particular que Daniel recomendou, um homem chamado Marcos, que fora policial por 20 anos antes de abrir sua própria agência. Que tipo de investigação a senhora precisa? Ele havia perguntado em nossa primeira reunião. Quero que você investigue a fundo as finanças do meu filho, Miguel Oliveira, e da minha nora, Camila Oliveira. Suas dívidas, suas rendas, suas propriedades, seus movimentos bancários, tudo. Posso perguntar por quê? Por que eu vou comprar as dívidas deles? Marcos me olhou com surpresa, mas era profissional demais para fazer perguntas desnecessárias. Entendido. Quão profunda você quer a investigação? Tudo, absolutamente tudo, não importa o quanto custe. Os resultados voltaram 3 dias depois. Marcos havia feito um trabalho impecável. Miguel e Camila não estavam apenas com problemas financeiros. Eles estavam à beira do colapso econômico total. Eles deviam 30 mil reais em cartões de crédito com juros anuais de 25%. Deviam 40 mil reais do financiamento do carro, com parcelas mensais de 1.500 reais. Deviam 600 mil reais do financiamento da casa, com parcelas mensais de 4.500 reais. E agora, deviam mais 90 mil reais do empréstimo que haviam me dado, com uma parcela adicional de 1.800 reais por mês.
No total, suas dívidas somavam 760 mil reais, com pagamentos mensais de quase 8 mil reais. Mais de 80% da renda de Miguel estava indo para dívidas, sem contar despesas de moradia, alimentação e serviços básicos. Mas a parte mais interessante era quem eram os credores. Os cartões de crédito pertenciam a um grande banco que frequentemente vendia carteiras de inadimplentes. O financiamento do carro era com uma financeira, que também costumava vender suas dívidas problemáticas. O financiamento da casa era com uma instituição que tinha histórico de negociar com investidores privados. Marcos, eu disse após revisar o relatório, preciso que você descubra como posso comprar todas essas dívidas. Comprá-las, senhora? Isso requer um capital considerável. Eu tenho o capital, só preciso saber o processo. Comprar dívidas era mais simples do que eu imaginava. Bancos e financeiras regularmente vendiam suas carteiras de inadimplentes para agências de cobrança especializadas, geralmente por 40% ou 50% do valor nominal. Com os contatos certos e dinheiro suficiente, qualquer um poderia se tornar o credor das dívidas de outra pessoa. O processo pode levar de 2 a 4 semanas. Um especialista em investimentos que Daniel recomendou me explicou. Mas com seu capital disponível, você poderia adquirir todas essas dívidas por aproximadamente 380 mil reais. 380 mil reais para me tornar a proprietária legal de todas as dívidas de Miguel e Camila. 380 mil reais para ter o poder de decidir se lhes daria planos de pagamento flexíveis ou se executaria todos os empréstimos de uma vez. Faça, eu ordenei sem hesitar. Enquanto as engrenagens da justiça começavam a girar silenciosamente, eu continuei a desempenhar meu papel de mãe grata na casa. Eu cozinhava, limpava, sorria quando falavam comigo. Miguel e Camila estavam tão animados com minha partida que até se tornaram legais comigo. Você vai sentir falta de cozinhar para nós, não é, Sara? Camila me disse uma noite no jantar. Ah, sim, respondi com sinceridade perfeita, mas tenho certeza de que vocês encontrarão uma maneira de se virar sem mim. Claro, o Miguel cozinha muito bem quando quer, não é, amor? Miguel assentiu com a boca cheia, sem ter ideia de que em 2 semanas ele estaria cozinhando todas as suas próprias refeições porque não teriam dinheiro para uma empregada. E você estará na sua casinha nova também, Camila continuou, independente, livre, sem as complicações de morar com a família. Independente e livre. Se ela soubesse o quão livre eu estava prestes a me tornar. Naquela noite, antes de dormir, verifiquei meu celular e encontrei uma mensagem de Daniel. Está tudo certo. As agências de cobrança aceitaram a oferta. Em 1 semana, você será a proprietária legal de todas as dívidas deles. 1 semana a mais. Eu só precisava manter a farsa por mais 1 semana e então eu poderia revelar minha verdadeira identidade. Não a Sara submissa e grata que eles conheceram por 5 anos, mas a nova Sara, a milionária, a credora, aquela que detinha todo o poder, aquela que ia ensiná-los o que realmente significava ser expulso de sua própria casa. O dia chegou mais cedo do que eu esperava. 1 semana depois, Daniel me ligou logo cedo com a notícia que eu estava esperando. Sara, está feito. Você é oficialmente a proprietária de todas as dívidas de Miguel e Camila. 760 mil reais que eles agora devem diretamente a você. Desliguei o telefone e sentei na minha cama, processando a magnitude do que acabara de acontecer. Em 1 semana, eu tinha passado de uma mulher expulsa de casa para ser a principal credora das pessoas que me expulsaram. Miguel e Camila não tinham ideia do que estava por vir. Naquele café da manhã, agi como de costume. Servi café, fiz ovos mexidos, mantive uma conversa trivial sobre o tempo e os planos para o dia. Mãe, Miguel disse enquanto se preparava para o trabalho, você sabe quando vai se mudar de vez? Muito em breve, filho. Só estou esperando os reparos finais terminarem. Que emocionante!
Camila exclamou com falso entusiasmo. Sua nova vida independente está prestes a começar. Minha nova vida independente. Se ela soubesse. Depois que Miguel saiu para o trabalho e Camila se trancou em seu quarto para assistir suas novelas matinais, dirigi-me ao escritório de Daniel para receber todos os documentos oficiais que me creditavam como a nova credora. Aqui estão todos os contratos, ele disse, me entregando uma pasta grossa. Os cartões de crédito, o financiamento do carro, o empréstimo de 90 mil reais que eles lhe deram. E o mais importante, você tem o direito de exigir o pagamento imediato do financiamento principal da casa se eles perderem um único pagamento. Como isso funciona exatamente? Simples. Se Miguel e Camila atrasarem qualquer pagamento por mais de 30 dias, você pode exercer seu direito como credora principal e exigir o pagamento imediato e integral de todas as dívidas. Se eles não puderem pagar, prossiga com a execução da hipoteca. Execução da hipoteca. A palavra soou linda aos meus ouvidos. E quanto tempo eles têm antes de começarem a ter problemas? Daniel verificou seus papéis e sorriu. Pelos meus cálculos com as despesas atuais e o novo empréstimo que fizeram para você, eles começarão a perder pagamentos em 2 meses, no máximo. 2 meses. 60 dias para assistir como a pressão financeira começaria a quebrar seu casamento perfeito e sua vida confortável. Mas eu não tinha intenção de esperar tanto. Daniel, o que aconteceria se eu decidisse exigir o pagamento imediato do meu empréstimo de 100 mil reais, aquele da casa falsa? Exatamente. Bem, tecnicamente você tem todo o direito. Foi um empréstimo pessoal sem garantia específica, além de uma promessa de pagamento. Você pode exigi-lo quando quiser. E se eles não puderem pagar? Então você pode processá-los por quebra de contrato e penhorar seus bens para recuperar seu dinheiro. Naquela tarde, enquanto fazia o jantar, decidi que era hora de começar a fase final do meu plano. Miguel chegou em casa cansado, como sempre, e sentou-se à mesa esperando que eu lhe servisse a comida. Miguel, eu disse enquanto colocava o prato na frente dele, preciso falar com você sobre algo importante. O que foi, mãe? É sobre o dinheiro que você me emprestou. Miguel ergueu os olhos com curiosidade. Camila, que apareceu na cozinha atraída pela conversa, aproximou-se para ouvir. O que tem o dinheiro? Camila perguntou com leve preocupação. Bem, acontece que houve um problema com a casa. Que tipo de problema? Miguel parou de comer. Cléo me ligou esta manhã. Aparentemente, há um problema legal com a propriedade. O irmão que morreu tinha dívidas que não sabíamos e os credores estão reivindicando a casa. Observei o rosto de Miguel ficar pálido. O que isso significa, mãe? Significa que não posso ficar com a casa. Os advogados dizem que todo o processo levará meses para ser resolvido, talvez anos. E o dinheiro? Camila perguntou com uma voz aguda. Esse é o problema. Como a venda foi cancelada, tenho que devolver os 100 mil reais. Mas Cléo já havia gasto parte do dinheiro pagando algumas dívidas urgentes do irmão. Miguel e Camila se entreolharam horrorizados. Quanto ela pode devolver? Miguel perguntou. Apenas 10 mil reais. Os outros, 90 mil, estão perdidos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ver as engrenagens girando em suas cabeças, tentando processar a magnitude do desastre. Mas, mãe, Miguel disse com a voz trêmula, esses 90 mil anis. Eu peguei isso no financiamento da casa. Tenho que pagar de volta mensalmente. Eu sei, filho, e me sinto péssima. Mas não foi minha culpa. Foi Cléo quem não nos avisou sobre os problemas legais. E o que vamos fazer agora? Camila gritou. Não temos 90 mil reais para pagar de volta ao banco. Calma, eu disse a eles com uma voz tranquila. Eu estive pensando em uma solução. Que solução? Eles perguntaram em uníssono. Bem, eu poderia ficar aqui mais um pouco, até resolvermos isso, e eu poderia ajudá-los a pagar essa dívida gradualmente com minha aposentadoria. Como? Miguel parecia desesperado.
Minha aposentadoria é de $1.500 por mês. Se eu ficasse morando aqui e desse a vocês todo esse dinheiro para pagar a dívida, em 5 anos teríamos pago. 5 anos a mais tendo a mim na casa. Eu podia ver o horror nos olhos de Camila. Mas Sara, ela disse, tentando manter a compostura, você já assinou os papéis de liberação. Você não pode legalmente morar aqui mais. Ah, sim, os papéis, eu disse, como se tivesse acabado de me lembrar deles. Bem, suponho que teríamos que anular esses documentos. Afinal, eles foram assinados sob a premissa de que eu teria minha própria casa. Anular os papéis? Miguel parecia confuso. Sim, como a situação mudou completamente, teríamos que retornar tudo ao estado original. Observei Camila e Miguel trocarem olhares em pânico. Eles contavam com a minha partida. Tinham feito planos. Camila já havia começado a transformar meu quarto em seu closet extra. Mãe, Miguel disse finalmente, não há outra solução? Bem, fingi pensar cuidadosamente. Suponho que vocês poderiam conseguir o dinheiro de outra fonte e me pagar de volta os 90 mil reais imediatamente. Assim, eu poderia procurar outra casa e vocês estariam livres da dívida comigo. Onde vamos conseguir 90 mil? Camila gritou. Eu não sei, respondi dando de ombros. Talvez outro empréstimo, ou vendendo algo de valor, ou pedindo ajuda à família. Minha família não tem dinheiro, Miguel murmurou. E a minha também não, acrescentou Camila. Então suponho que a única opção é eu ficar aqui e pagar vocês de volta aos poucos com minha aposentadoria. O resto do jantar passou em silêncio mortal. Miguel e Camila mal tocaram na comida, ocupados demais processando sua nova realidade. Não só não tinham se livrado de mim, como agora me deviam dinheiro e estavam legalmente obrigados a me manter em casa. Naquela noite, eu os ouvi discutindo em seu quarto até tarde. Suas vozes atravessavam as paredes como música para meus ouvidos. Isso é um desastre, Camila gritava. Agora temos ela aqui para sempre. O que você queria que eu fizesse? Se eu não emprestasse o dinheiro para ela, pareceríamos os filhos sem coração que expulsaram a mãe na rua. Mas agora temos uma dívida de 90 mil reais que não podemos pagar. Pelo menos, ela vai ajudar com 1.500 reais por mês. 1.500? A prestação do empréstimo é de 1.800 reais por mês. Vamos ter que colocar 300 reais extras todo mês por 5 anos. E que escolha nós temos? A discussão continuou até que eles adormeceram de exaustão. Eu, por outro lado, dormi como um bebê, sabendo que no dia seguinte começaria a parte mais divertida da minha vingança, porque eles não sabiam que eu era a nova credora deles. Eles não sabiam que eu tinha 40 milhões no banco. Eles não sabiam que cada movimento que fizeram na última semana havia sido orquestrado por mim. E eles definitivamente não sabiam o que os esperava nos próximos dias. Os dias seguintes foram como uma peça de teatro para a qual apenas eu sabia o final. Miguel e Camila tentavam manter uma fachada de normalidade, mas a tensão era tão espessa que podia ser cortada com uma faca. Suas conversas haviam se transformado em sussurros nervosos. Suas expressões eram de preocupação constante. E pela primeira vez em 5 anos, eles me tratavam com uma polidez forçada que beirava o ridículo. Quer mais café, Sara? Camila me perguntava no café da manhã, quando antes ela gritaria comigo se eu ousasse usar suas xícaras boas. Você está confortável no seu quarto, mãe? Miguel perguntava quando antes ele me fazia sentir como uma intrusa em minha própria casa. Eu aproveitei cada segundo do desconforto deles, mas mantive minha fachada de mãe grata e preocupada com a situação financeira deles. Não se preocupem comigo, eu lhes dizia com um sorriso maternal. O importante é que passemos por isso juntos, como uma família. Família. Essa palavra agora tinha um gosto completamente diferente na minha boca. Na quarta-feira daquela semana, decidi acelerar as coisas. Liguei para o Dr. Daniel do meu quarto e dei-lhe as instruções finais. É hora de cobrar, eu disse simplesmente. Todas as dívidas, todas elas.
Quero que você os notifique oficialmente de que seus empréstimos foram transferidos para um novo credor e que o pagamento imediato é exigido. Sara, você tem certeza? Depois de fazer isso, você não pode mais bancar a inocente. Daniel, eu deixei de ser inocente há 5 anos. Agora eu quero ser poderosa. Naquela tarde, enquanto Miguel estava no trabalho e Camila assistia suas novelas, o primeiro mensageiro chegou. Um jovem uniformizado bateu na porta com um envelope oficial endereçado a Miguel e Camila Oliveira. "O que é isso?" Camila perguntou, pegando o envelope com desconfiança. "Notificação legal, senhora. Preciso que assine o recebimento." Camila assinou e fechou a porta, encarando o envelope como se fosse uma bomba. Ela ficou na sala por vários minutos, sem ousar abri-lo. "O que foi, querida?" Eu perguntei com genuína preocupação maternal. "Eu não sei, Sara. É algo legal. É melhor esperarmos o Miguel chegar." 30 minutos depois, o segundo mensageiro chegou. Outro envelope oficial. Depois, o terceiro. Quando Miguel chegou do trabalho, às 6, havia 4 envelopes oficiais esperando por ele na mesa de jantar. "O que é tudo isso?" Ele perguntou com a voz trêmula. "Eu não os abri", disse Camila. "Quis esperar por você." Miguel pegou o primeiro envelope e o abriu com as mãos trêmulas. Seu rosto ficou pálido enquanto lia. "O que diz?" Camila perguntou. É da empresa do cartão de crédito. Estão dizendo que nossa dívida foi vendida para uma agência de cobrança e eles exigem o pagamento imediato dos 30 mil US. Pagamento imediato? Por quê? Miguel abriu o segundo envelope. "Este é do financiamento do carro. Venderam a dívida também. Exigem o pagamento imediato de 40 mil US. O terceiro era do financiamento hipotecário. 90 mil reais, pagamento imediato. O quarto era de uma empresa da qual eles nunca tinham ouvido falar, exigindo 600 mil reais pela hipoteca principal da casa. "Eu não entendo", Camila murmurou. "Por que todas as empresas venderiam nossas dívidas ao mesmo tempo?" "Eu não sei." Miguel verificava os papéis repetidamente. "Isso não pode ser legal. Temos o direito de pagar em parcelas. Diz aqui que o novo credor pode exigir o pagamento imediato se acreditar que há risco de inadimplência." Ele leu em voz alta. "Que empresa é essa?" Camila perguntou. Miguel verificou todos os documentos. "Chama-se Justiça, Cobranças e Recuperações Lirada." "Nunca ouvi falar." Eu ouvi tudo da cozinha, enquanto preparava o jantar, segurando meu riso. Justiça Cobranças tinha sido ideia do Daniel. Um pequeno toque poético ao nome da empresa de fachada que criamos para lidar com as cobranças. "O que vamos fazer?" Camila gemeu. "Isso são 760 mil reais. Não temos esse dinheiro." "Vou ligar para eles amanhã", Miguel disse com mais confiança do que sentia. "Isso deve ser um erro. As empresas não vendem todas as dívidas de uma pessoa ao mesmo tempo." No dia seguinte, Miguel ligou para o número listado nas notificações. A ligação foi atendida pela secretária de Daniel, que estava perfeitamente treinada para seu papel. "Bom dia, Justiça, Cobranças e Recuperações. Como posso ajudar?" "Aqui é Miguel Oliveira. Recebi algumas notificações sobre minhas dívidas e acho que há um erro." "Um momento, Sr. Oliveira. Vou conectá-lo ao nosso departamento jurídico." Daniel atendeu a ligação, modulando a voz para que Miguel não o reconhecesse. "Sr. Oliveira, aqui é o Sr. Costa. Revisei seu caso e não há erro. Seu perfil de crédito foi avaliado como de alto risco e nossa empresa decidiu exercer seu direito de exigir o pagamento imediato. Mas eu nunca atrasei meus pagamentos." "Não se trata apenas de pagamentos atrasados, Sr. Oliveira. Trata-se da capacidade futura de pagamento. Nossa análise indica que você está a caminho da falência e preferimos recuperar nosso dinheiro agora." "Isso é ridículo. Eu tenho um emprego estável. Eu nunca..." "Sr. Oliveira, não é verdade que você recentemente fez um empréstimo hipotecário adicional de 90 mil? Miguel ficou em silêncio. "Não é verdade que suas despesas mensais excedem sua renda em aproximadamente 2 mil? Mais silêncio.
Não é verdade que você tem usado cartões de crédito para pagar despesas básicas de vida? Isso é temporário. Senhor Oliveira, nossa análise está correta. O senhor representa um risco de crédito inaceitável. Você tem 30 dias para quitar todos os seus pagamentos ou procederemos com uma ação legal. Ação legal? Penhora de bens, bloqueio de salário, execução da hipoteca da casa, tudo dentro dos nossos direitos legais. Miguel desligou o telefone com as mãos tremendo. Naquela noite, a discussão no quarto deles foi épica. Isso é sua culpa, Camila gritava. Se você não tivesse emprestado aqueles 90 mil reais para sua mãe, não estaríamos nessa situação. Minha culpa? Foi você quem insistiu em expulsar minha mãe de casa. Porque não tínhamos condições de mantê-la, e agora acontece que não podemos manter a casa sem ela. O que vamos fazer, Miguel? De onde vamos tirar 760 mil? Eu não sei. Talvez possamos vender a casa. Vender a casa? E onde vamos morar? Em um apartamento pequeno? Pelo menos estaríamos livres da dívida. Não! Esta é a minha casa. Eu não vou morar em um apartamento miserável. A discussão continuou noite adentro. Adormeci, embalada pelo som do casamento deles, desmoronando. No dia seguinte, Miguel veio com uma proposta desesperada. Mãe, ele me disse no jantar, preciso te pedir um favor muito grande. Claro, filho, diga-me o que você precisa. Você conhece alguém que possa nos emprestar dinheiro? É uma situação muito difícil. Quanto dinheiro vocês precisam? Muito, tipo 760 mil reais. Fingi choque. Meu Deus, Miguel, tudo isso? O que aconteceu? Miguel explicou toda a situação, omitindo convenientemente que tudo começou porque eles queriam me expulsar. Que terrível, eu disse, balançando a cabeça com preocupação. E o que vocês farão se não conseguirem o dinheiro? Não sabemos. Talvez tenhamos que vender a casa. Vender a casa? Exclamei com falso horror. Mas, Miguel, esta casa tem tantas memórias. Seu pai e eu a compramos quando você era pequeno. Você cresceu aqui. Você se tornou um homem aqui. Vi lágrimas se formando nos olhos do meu filho. Pela primeira vez em anos, ele parecia se lembrar de quem realmente era. Eu sei, mãe, mas não vejo outra opção. Deixe-me pensar, eu disse, como se estivesse genuinamente procurando uma solução. Talvez eu possa ajudar de alguma forma. Como, mãe? Você não tem dinheiro? Não, mas eu tenho contatos. Pessoas que conheci durante todos os meus anos de trabalho. Deixe-me fazer algumas ligações, falar com algumas pessoas. Talvez eu consiga encontrar alguém disposto a ajudar. Pela primeira vez em semanas, vi esperança nos olhos de Miguel. Você faria isso por nós, mãe? Miguel, eu disse pegando sua mão. Você é meu único filho. Eu faria qualquer coisa para proteger minha família. Naquela noite, enquanto eles dormiam inquietos, planejei o golpe final. O momento em que eu revelaria quem realmente detinha o poder nesta casa. O momento em que a mãe submissa se tornaria a mulher mais poderosa que eles já conheceram. O momento que eu estava esperando há meses, finalmente havia chegado. Era sexta-feira à tarde e Miguel e Camila estavam sentados na sala de estar, cercados por papéis financeiros, calculadoras e contas, tentando desesperadamente encontrar uma solução para sua crise. Eles passaram a semana inteira ligando para bancos, amigos da família, qualquer um que pudesse lhes emprestar dinheiro, sem sucesso. Mãe, Miguel disse quando entrei na sala, você conseguiu falar com seus contatos? Sim, filho, respondi com uma voz séria. Na verdade, tenho notícias muito boas. Os olhos de ambos se iluminaram imediatamente. Você encontrou alguém disposto a ajudar? Camila perguntou ansiosamente. Melhor do que isso, eu disse, sentando-me em frente a eles. Eu encontrei alguém que está disposto a comprar todas as suas dívidas e dar a vocês um plano de pagamento muito mais flexível. Miguel se inclinou para a frente. Sério? Quem?
É uma investidora privada que se especializou em ajudar famílias em crise financeira. Uma mulher muito bem-sucedida, muito poderosa, que tem muito dinheiro e gosta de ajudar as pessoas. Qual é o nome dela? Camila perguntou. Bem, eu sorri lentamente. O nome dela é Sara. Sara Oliveira. Houve um silêncio confuso. Miguel franziu a testa. Mãe, esse é o seu nome. Exatamente. O silêncio se tornou ensurdecedor. Observei seus cérebros processarem lentamente o que eu acabara de dizer. Mãe, Miguel disse com a voz trêmula. O quê? O que você está dizendo? Levantei-me da cadeira e caminhei até a janela, virando-lhes as costas dramaticamente. O que estou dizendo, Miguel, é que eu sou sua nova credora. Eu comprei todas as suas dívidas. Os 760 mil reais que vocês devem a mim. Isso é impossível, Camila gritou. Você não tem dinheiro. Eu me virei lentamente para eles e pela primeira vez em 5 anos, meu sorriso era absolutamente genuíno. Eu não tenho dinheiro? Minha querida Camila, eu acabei de herdar 40 milhões do meu irmão Leandro. 40 milhões? Miguel parecia que ia desmaiar. 40 milhões de reais. Meu irmão morreu há 2 meses e me deixou toda a sua fortuna. Sua construtora em Portugal, suas propriedades, seus investimentos, tudo. Camila cambaleou para seus pés. Você está louca. Isso não pode ser verdade. Tirei os documentos oficiais da herança da minha bolsa e os joguei sobre a mesa. Aqui estão os papéis, assinados por advogados em Lisboa e no Brasil. Cada centavo está documentado e é completamente legal. Miguel pegou os documentos com as mãos trêmulas e começou a ler. Seu rosto ficava mais pálido a cada página. Isso diz que você é dona de múltiplos imóveis comerciais, contas bancárias com milhões. E também, interrompi, eu sou a dona de todas as suas dívidas. Sabe como se chama minha agência de cobrança? Chama-se Justiça Cobranças Lida. Um nome muito apropriado, você não acha? Camila desabou no sofá como se tivesse levado um tiro. Você é a empresa que está nos cobrando. Claro, você achou que eu ia deixar estranhos decidirem o destino de vocês? Não, meus queridos, eu queria ter esse prazer pessoalmente. Mas, mãe, Miguel parecia prestes a chorar. Por quê? Por que você faria isso conosco? Aproximei-me dele lentamente e minha voz tornou-se fria como aço. Por quê, Miguel? Você está realmente me perguntando por quê? Nós cuidamos de você por 5 anos. Cuidaram de mim? Minha risada ecoou pela casa. Miguel, vocês me trataram como uma empregada por 5 anos. Vocês me humilharam, me insultaram, fizeram-me sentir como um fardo na minha própria casa. Mas vocês me expulsaram por causa de um pedaço de bolo. Eu gritei, e foi a primeira vez em anos que deixei toda a minha raiva sair. Um estúpido pedaço de bolo. Você sabe o que é ter seu próprio filho te expulsando de casa por algo tão ridículo? Miguel começou a chorar. Mãe, eu não queria. A Camila estava tão estressada. Não me venha com desculpas, eu gritei na cara dele. Você permitiu que essa mulher me tratasse como lixo. Você escolheu manter a paz com ela em vez de defender sua mãe. Virei-me para Camila, que parecia estar em choque. E você, querida Nora? Você me odiava tanto que não suportava nem me ver. Você me cobrou por respirar seu ar. Você me tratou pior do que um estranho. Sara, Não me chame de Sara, eu rugi. Você perdeu esse direito no dia em que quebrou o prato da minha mãe e gritou comigo como se eu fosse uma criminosa. Voltei ao meu lugar em frente a eles, recuperando minha compostura. Então sim, eu comprei todas as suas dívidas e agora eu tenho o poder de decidir o que fazer com vocês. O quê? O que você vai fazer? Miguel sussurrou. Bem, eu tenho várias opções. Posso executar todos os empréstimos imediatamente e tomar a casa, o carro, bloquear seus salários até que me paguem cada centavo. Camila começou a hiperventilar. Ou, continuei, posso ser generosa e oferecer a vocês um plano de pagamento.
O quê? Que tipo de plano? Miguel perguntou desesperadamente. Simples. Vocês vão me pagar de volta os 760 mil reais em parcelas mensais de 5 mil reais pelos próximos 10 anos. 5 mil reais por mês? Isso é impossível! Camila gritou. Impossível? Vocês gastavam mais do que isso em restaurantes e roupas todo mês, quando achavam que tinham dinheiro. Mas isso vai nos deixar sem nada para viver. Exatamente o que vocês me deixaram por 5 anos. Nada. Miguel se ajoelhou na minha frente. Mãe, por favor, nós somos família. Você não pode fazer isso conosco. Família. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram mais lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Miguel, quando você me expulsou desta casa por um pedaço de bolo, você disse que não éramos mais família. Eu estava errado, mãe. Eu estava tão errado. Sim, você estava, mas é tarde demais para arrependimentos agora. Camila encontrou sua voz. Isso é vingança. Você só está fazendo isso por vingança. Não, Camila. Isso é justiça. Vingança seria deixar vocês na rua sem nada, assim como planejaram fazer comigo. Então, o que você quer de nós? Miguel perguntou. Eu quero que vocês aprendam o que é humildade. Quero que entendam o que é depender da generosidade dos outros. Quero que valorizem o que realmente importa na vida. Dirigi-me para as escadas, mas parei e me virei para eles uma última vez. Ah, e mais uma coisa. Como agora sou sua credora principal, tecnicamente eu decido se vocês podem continuar morando nesta casa ou não. O que você quer dizer? Camila perguntou, aterrorizada. Quero dizer que, a partir de hoje, eu faço as regras nesta casa. Vocês viverão de acordo com os meus termos. Vocês me tratarão com o respeito que eu mereço. E vocês se lembrarão todos os dias quem realmente detém o poder aqui. Subi as escadas, deixando-os na sala de estar, chorando e tentando processar a magnitude do que acabara de acontecer. No meu quarto, sentei-me em frente ao espelho e me olhei de verdade pela primeira vez em anos. Eu não via mais a mulher assustada e submissa que eu fora. Eu via uma mulher poderosa, livre, que havia recuperado sua dignidade e sua força. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Daniel. Como é a sensação de ser milionária? Ele perguntou. Parece justiça, eu respondi. Pura e doce justiça. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, dormi profundamente, sabendo que nunca mais teria que pedir permissão para existir, sabendo que havia recuperado não apenas meu poder, mas minha dignidade. Miguel e Camila aprenderam naquela noite o que realmente significava ter medo de perder tudo. E eu aprendi que nunca é tarde para se defender, para retomar o controle da sua vida, para mostrar que mulheres mais velhas não são descartáveis. A mulher que me expulsou por um pedaço de bolo havia despertado uma leoa. E leoas, quando acordam, nunca mais voltam a ser cordeiros. 6 meses depois daquela noite que mudou tudo para sempre, acordei na minha nova casa. Não a casa onde vivi por 30 anos com meu marido, nem o quartinho onde fui relegada por 5 anos de humilhação. Esta era a minha casa. Uma mansão de 2 andares que comprei com minha própria fortuna no melhor bairro da cidade, com jardim, piscina e vista para as montanhas. Levantei-me sem pressa, vesti meu hobby de seda rosa e desci para tomar café na minha sala de jantar, onde minha funcionária, Raquel, uma senhora gentil, já havia preparado café fresco, pão na chapa e mamão papaya. Bom dia, dona Sara. Ela me cumprimentou com um calor genuíno. Dormiu bem? Maravilhosamente, Raquel, como sempre. Enquanto comia, verifiquei minha correspondência. Havia cartas de agradecimento das 3 ONGs que fundei com parte da minha fortuna. Uma para mulheres idosas em situação de vulnerabilidade, uma para mães solteiras precisando de moradia e uma terceira para vítimas de abuso familiar. 10 milhões distribuídos entre causas que realmente importavam para mim. Havia também um relatório do meu gerente de investimentos.
Meus 30 milhões AERs restantes haviam crescido para quase 35 milhões AERs nesses poucos meses, graças a investimentos inteligentes em imóveis e ações de tecnologia. Mas a carta mais interessante era do Dr. Daniel. Miguel e Camila haviam feito religiosamente seus pagamentos mensais de 5 mil reais por 6 meses consecutivos. Não haviam perdido um único dia. A transformação fora dramática. Miguel teve que arranjar um segundo emprego trabalhando à noite como segurança para conseguir o dinheiro necessário para os pagamentos. Camila teve que voltar a trabalhar pela primeira vez em anos, conseguindo um emprego como recepcionista em um consultório dentário. Eles não podiam mais pagar por restaurantes caros, roupas de grife ou férias. Cozinhavam em casa, faziam compras em mercados de desconto e haviam vendido o carro para comprar um usado mais barato. Mas o mais importante, eles haviam aprendido o valor do trabalho, do esforço e da humildade. Miguel me ligava todo domingo, não para pedir dinheiro ou favores, mas simplesmente para saber como eu estava. Nessas conversas, pouco a pouco, comecei a ter de volta o filho que pensei ter perdido para sempre. Mãe, ele me disse na semana passada, eu queria pedir desculpas de novo, não só por te expulsar, mas por todos os anos em que deixei a Camila te tratar mal. E por que você não me defendeu, Miguel? Eu perguntei a ele diretamente, porque era mais fácil agradá-la do que confrontá-la, porque eu pensei que você sempre estaria lá, não importava como a tratássemos, porque eu tomei seu amor e seu sacrifício como garantidos. Essas palavras valeram mais do que todo o dinheiro do mundo. Camila, por sua vez, passou por uma transformação ainda mais radical. O trabalho a humanizou de maneiras que eu nunca pensei serem possíveis. Ela não era mais a mulher caprichosa e cruel que havia tornado minha vida impossível. Era alguém que entendia o que significava ganhar cada real com o suor do seu rosto. Na última vez em que a vi, durante uma das minhas visitas surpresa para inspecionar a casa, sim, como credora, eu tinha esse direito, ela pediu para falar comigo a sós. Dona Sara, ela disse com lágrimas nos olhos, eu sei que não tenho o direito de pedir seu perdão depois de tudo que fiz com a senhora. Você está certa, respondi, sem suavizar minhas palavras. Você não tem o direito. Eu sei, mas quero que saiba o que aprendi. Aprendi o que é trabalhar duro, o que é se preocupar com dinheiro, o que é não ter poder sobre sua própria vida. E agora eu entendo por que a senhora ficou quieta por tantos anos. Eu entendo o que é depender dos outros para sobreviver. Foi a primeira conversa honesta que tivemos em 5 anos. Terminei meu café da manhã e me dirigi ao meu escritório, onde tinha uma videoconferência com meus advogados em Lisboa. Eu estava considerando expandir os negócios do meu irmão Leandro, talvez abrir uma filial no Brasil. Enquanto esperava a reunião começar, refleti sobre a jornada. Eu havia começado como uma mulher de 67 anos, sem poder, sem dinheiro, sem respeito. Uma mulher que havia sido expulsa de casa por um pedaço de bolo. Uma mulher que havia assinado sua própria expulsão com as mãos trêmulas. Agora, eu era uma mulher de 68 anos, com 40 milhões, 3 ONGs, minha própria mansão e, o mais importante, o respeito da minha família, reconquistado. Não fora vingança como Camila gritara naquela noite. Fora justiça. Fora ensiná-los que ações têm consequências, que o poder pode mudar de mãos, que mulheres mais velhas não são invisíveis ou descartáveis. Meu telefone tocou. Era Miguel. Mãe, você tem planos para o almoço de domingo? Por quê? Eu queria te convidar para vir aqui. A Camila vai cozinhar. Nada chique, só uma comida caseira como nos velhos tempos. Como nos velhos tempos. Mas desta vez seria diferente. Desta vez eu chegaria como convidada, não como empregada. Desta vez eles me serviriam, e não o contrário. Eu adoraria, Miguel, de verdade, mas com uma condição. Qual? Que você me prometa que, se algum dia me desrespeitar novamente ou permitir que qualquer outra pessoa o faça, não haverá segundas chances. Eu prometo, mãe, de todo o meu coração.
Desliguei o telefone sorrindo. A videoconferência começou e, pela próxima hora, discutimos expansões de negócios, investimentos imobiliários e estratégias financeiras. Palavras que, 6 meses atrás, eu nunca havia falado na minha vida. Quando a reunião terminou, saí para o meu jardim. As rosas que plantei no mês passado estavam começando a florescer. Eram lindas, fortes, resilientes, como eu. Sentei-me na minha cadeira favorita sob o pergolado e fechei os olhos, sentindo o sol no meu rosto. Pela primeira vez em décadas, eu não tinha medo do futuro. Eu não tinha que pedir permissão para nada. Eu não tinha que justificar minha existência para ninguém. Eu estava livre. Livre para ser generosa ou rigorosa, como achasse melhor. Livre para perdoar ou manter minha distância, como meu coração ditasse. Livre para usar meu poder como eu bem entendesse. E eu havia aprendido algo fundamental. Respeito não se implora, exige-se. Dignidade não se dá, defende-se. E nunca, jamais, é tarde demais para retomar o controle da sua própria vida. Naquela tarde, enquanto revisava os balanços financeiros das minhas ONGs, recebi uma ligação inesperada. Era Cleo, minha antiga vizinha, aquela que havia parado de me visitar quando Camila a tratou tão mal. Sara, acabei de saber da sua nova situação. Estou tão feliz em saber que as coisas deram certo para você. Obrigada, Cleo. A vida tem maneiras misteriosas de equilibrar as coisas. Sabe de uma coisa? Você deveria escrever um livro sobre sua história. Seria uma inspiração para tantas mulheres que passam pela mesma coisa. Um livro? A ideia me intrigou. Talvez eu escreva, Cleo. Sabe como eu o chamaria? Como? O pedaço de bolo que mudou minha vida. Rimos juntas. E naquele riso havia alegria, liberdade e a profunda satisfação de saber que, às vezes, apenas às vezes, a justiça realmente vence. O sol se pôs sobre o meu jardim, pintando o céu em tons dourados. Era um novo dia terminando para uma nova mulher, uma que havia nascido das cinzas da humilhação. E amanhã seria outro dia para continuar vivendo nos meus próprios termos, com meu próprio poder, escrevendo minha própria história.